Nós vamos chegando no fim do ano litúrgico, que marca um ciclo, e pelo menos até o Natal, nós vamos ouvir esses anúncios de que os ciclos nas nossas vidas têm que terminar. Que a gente tem que ser vencedor de si mesmo, como diz Jeremias, mas vale a pena a gente conquistar a si mesmo do que uma cidade inteira, para que de fato a gente consiga o que hoje a linguagem do computador diz, um upgrade, ou seja, que a gente consiga se atualizar. E essa atualização é necessária para que de fato a gente consiga experimentar, não é só ouvir, não é só compreender, não é só dizer, mas experimentar a palavra, enquanto nós fazemos parte dessa palavra, que batizados assim o somos, na vida da comunidade. Isso não estou dizendo só a comunidade aqui fechada, eu estou falando do meu bairro, com o meu vizinho, na minha comunidade doméstica, na comunidade cidade, enfim, estado, país e mundo. Mas quando a gente está diante de desafios e perseguições, qual é o sentimento que nasce? O medo. E o medo é a discussão de hoje. É o medo de uma comunidade que experimenta a ressurreição, sabe que estaremos ressuscitados, mas não acredita que o seu pai pode lhe trair, que a sua mãe pode lhe trair. Por quê? Porque os romanos consideravam alta traição ser cristão. E essa autotraição não impedia só a vida, ou não tirava a vida só da pessoa, tirava todos os bens de todos os familiares. E é isso que está acontecendo nesse momento. Quando a gente tem medo, é bem possível que a gente não produza racionalidade como é necessário. Então, também esses momentos apocalípticos, como a gente tem em Daniel, vamos ouvir lá no terceiro domingo do Advento, tantos e tantos outros, eles sejam uma mescla de uma experiência, a experiência do medo e a iluminação do Espírito. Porque o medo sim é uma derrota, perder uma batalha não, nem mesmo a guerra é derrota para Deus, porque a gente já é vitorioso no final. Mas inebriar-se de medo é de fato assumir um sentimento anticristão, antibíblico, antidivino, porque Deus nos dá coragem, e coragem para transformar as coisas. E o que faz o medo? O medo nos capacita em duas razões bastante inferiores. Acoe o seu pet, o seu cachorrinho, acoe ele no canto. É só fazer isso, acoe o seu cachorrinho no canto. Há duas reações claras. Primeiro, ele quer fugir, ou seja, a fuga. Com medo, que não é bom conselheiro, a gente foge. Mas segundo, é a violência. Mesmo o seu cachorrinho amado, se acuado, o que ele faz? Eu estou ensaiando cortar as unhas da minha cachorra há um mês, não é? Sei que ela me morde por conta desse evento. Ela se sente acuada, nem é que dói que nada, é que ela se sente acuada de alguma maneira violentada, e ela morde sem dó, mesmo me obedecendo em todos os outros momentos. Então, qual é a mensagem do Evangelho para uma comunidade que está à beira da perseguição, está à beira do abismo, que tem que se esconder na domus, nas casas, na igreja doméstica, nas domus ecclesiae, no fundo das casas, tem que se esconder para viver a fé, está vivendo o Evangelho, mas viu todo o poder de Jesus, sabe de todo o poder de Jesus, proclama todo o poder de Jesus. Ela tem que entender que ela tem que participar de um processo, de quem a dá medo, na verdade, um dia o seu maior inimigo será aquele que você convencerá a estar com Cristo contigo. E é isso que faz, isso que acontece. No século IV com Constantino, pode-se começar a rezar, 40 anos depois com Tertuliano, é a religião oficial,
o cristianismo. Mas demorou 400 anos de gente morrendo e de gente que vivia o medo em dois sentidos. Ou corria, deixando de professar a sua fé, ou achava que a justiça tinha que acontecer na mordida, ou seja, na vingança. E a justiça não acontece nem na vingança e nem tampouco na omissão, que é correr para casa e falar, deixa que o mundo assim esteja. É claro que essa palavra é muito atual. E em todos os momentos ela fala alguma coisa a nós. Especialmente quando nós lidamos com nós mesmos. Muita gente corre de si mesmo. Corre da estrutura que armou-se para si mesmo. Quanta gente, quantos homens, ou mesmo mulheres, mergulham no trabalho para não estar em casa, com a sua amada, com o seu amado. Quantos homens e quantas mulheres assumem uma corrida da própria vida, das próprias responsabilidades, até que isso as deprima, porque quando a gente corre da gente mesmo, isso cansa demais, tanto o corpo quanto a alma, a nossa existência. Então, de fato, a comunidade cristã é alertada em todos os momentos, especialmente nessa mudança de ciclo. A justiça não pode ser omissa, a justiça não pode ser vingativa. E ela nem é, nem quando a gente mata alguém, porque matou, nem nos países que têm pena de morte. Por quê? A justiça, ela tenta ser restaurativa, ela tenta, mas quando um assassino mata alguém, depois eu mato ele, o que eu restauro? Eu trago de volta a vida do assassinato? Não. O máximo quando um bandido rouba. Se ele não gastou, eu posso fazer com que essa experiência restaurativa aconteça. Por que a justiça é restaurativa? E por que quem teme não consegue construir a justiça? Porque o Senhor pediu que a gente vá e mude carinhosa e amorosamente a opinião de quem é o nosso algoz. E essa é a experiência bíblica. Jesus converte pelo menos 50% na cruz, de alguém que era bandido, que estava aprisionado, e ele não era, e que outro julgara e o debochara. Jesus o salva, o restaura em um só momento. Jamais a gente vai conseguir restaurar as coisas pela omissão que a gente vive fazendo e, muito pior, pelo desejo de vingança. Esse pelo menos não é o caminho de Jesus. E se a gente quer ser cristão, se declara cristão, minimamente a gente deve fazer essa experiência. E repito, a justiça de Deus é totalmente diferente da justiça humana. E a justiça humana já nos ensina que nada de fato pode ser restaurado. Então, de fato, caminhar para um processo que constrói a não violência, o não assassinato, ou seja, que constrói o cristianismo, é aquilo que a igreja primitiva aprendeu. Mas aprendeu sendo jogada aos leões. Aprendeu sorrindo, sendo crucificada. Aprendeu de maneira linda, por exemplo, na história de Santa Bárbara, que eu acredito que a gente só lembre dessa santa quando tem um trovão, que foi entregue à morte pelo próprio pai, mesmo sendo a única filha e a mais amada. Sim, dentro das nossas histórias. Expedito, um desses que é lembrado do nosso setor missionário, também igualmente martirizado por causa de viver o Evangelho. Então, amados, diante da terminalidade, seja de ciclo, seja de vida, seja de tudo, o medo não é um bom conselheiro, porque ele não promove a justiça. Ou ele gera omissão, quando o cachorro corre, ou ele gera vingança, quando o cachorro morde. E nós somos livres para, inclusive, assumirmos a coragem de Deus, emprestando sim a nossa voz, as nossas atitudes, sobretudo, para mesmo silenciosamente
construirmos o reino de Deus. E esse anúncio, como diz São Francisco de Assis, é muito mais eficaz, porque quando ele enviou os seus frades, da ordem dos frades menores, ele dizia uma coisa assim: vão evangelizar, mas se necessário falem, se não, não falem, porque a gente evangeliza muito mais em atitudes, e a gente consegue convencer os outros muito